Conhece esse prédio? É o Instituto Gustav Ritter. Por fora ele continua o mesmo, mas por dentro tem novidade em 2020. Então, assim, eu acho que nós estamos ocupando uma lacuna, um espaço importante, que é a promoção também no ensino médio, na promoção das artes, né? Falando em arte, que tal dançarmos num ritmo popular na nossa vizinha Argentina? E ainda bater um papo com o ator Thiago Renner no meio do seu solitário ensaio do espetáculo Pão. Fique conosco, estamos começando mais um Enredo Cultural. Esse é o Instituto Gustav Ritter, muito tradicional no ensino de artes na cidade de Goiânia. Por essa porta já entraram muitos alunos e saíram grandes artistas. Em 2020, o Instituto tem uma novidade. Edmar, ensino médio com artes cênicas, a nível técnico, é novidade no Brasil? Sim, esse ano o Instituto Gustav Ritter está inovando, ou seja, o aluno vai fazer o ensino médio regular com as matérias como português, matemática, educação física, inglês, química, biologia, e concomitante a isso ele vai fazer um itinerário em artes, que ele vai escolher em música, dança ou teatro. São alunos que concluíram agora o ensino fundamental e estão entrando no ensino médio nesse ano. Sim, são alunos oriundos do nono ano, chamado nono ano. E agora eles estão no primeiro ano do ensino médio. Nós temos 2 turmas de 30 alunos. O itinerário que diferencia, o itinerário é 20. Então eles têm das 7 horas até as 10, 10 e pouco, as 2 turmas regulares, de 30 a 30, e depois eles se subdividem em 20 alunos da dança, 20 alunos do teatro e, dentro dos 20 da música, eles ainda subdividem pelos instrumentos. Na verdade, nós estamos ofertando esse itinerário em artes porque o nosso expertise há 30 anos é este. Nós construímos um projeto que muito dialoga com o que nós já ensinamos. Né? Então, a escola ela pegou o perfil dela e ampliou o ensino médio regular. Isso foi possível graças à reforma do ensino médio? Sim, nós estamos baseando nessa reforma do ensino médio. E aí a nossa responsabilidade que é um projeto piloto, um projeto pioneiro a nível tanto do Estado nas públicas, quanto a nível nacional. E nós achamos e acreditamos que vai dar certo. Cristal Labeja foi uma artista de grande importância dentro do movimento LGBT, lutando contra o racismo. A sua história merece ser conhecida e divulgada, pois fez a diferença na vida de muitas pessoas na década de 1960. Olá, meu nome é Alana Estevam, eu sou estudante de letras, sou pesquisadora da cultura LGBT no Brasil e no mundo inteiro. Tenho uma grande paixão pela cultura do ballroom, pela cultura Vogue, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a Cristal Labeja. Cristal Labeja é tida como a fundadora da cultura do ballroom e das casas de Vogue de Nova York. Os bailes originais drag eram organizados por drag queens brancas, tinham juízes brancos, não tinham juízes negros, e ela insistia em competir nesses bailes. Era uma das poucas drag queens negras que venciam esses bailes. Ela teve um enfrentamento muito forte e muito poderoso, porque a gente está falando de 1967, 1968, é o ano que Martin Luther King Jr. é assassinado. Então, era uma luta muito grande na questão racial. Ela não teve um enfrentamento assim em relação à comunidade LGBT versus comunidade hétero, na questão de transfobia e todas essas coisas. O enfrentamento dela mesmo era dentro da própria comunidade LGBT. Como a gente vê no documentário The Queen,
que saiu em 1968, mas foi gravada em 1967, a Crystal não era uma drag queen de levar desaforo para casa. Ela realmente lutava, ela realmente expunha a opinião dela. Ela entrou em conflito com os organizadores, entrou em conflito com a decisão da vencedora por achar que tinha sido racismo. E em 1972 ela lança o primeiro La Beija Ball e depois em 1977 ela funda a Casa La Beija, que é tida como uma das primeiras casas do sistema de casa e da cultura Vogue, da cultura do ballroom. Essa luta dela nas questões raciais acabou gerando o sistema de casas e o início da cultura do ballroom moderno. Ela começou a fundar uma questão de novas categorias, de mais aceitação, de mais abertura. Esses bailes ficaram muito fortes e muito conhecidos mundialmente. Ela não foi a única pessoa que estava lutando ali naquele momento, na década de 60, na década de 70. Nós tínhamos a presença de outros bailes para pessoas negras em específico, então era uma luta da comunidade negra e da comunidade latina em geral. Ela tem esse crédito de ser a fundadora principal, de ser a primeira fundadora, que ela realmente foi uma das primeiras casas, uma das primeiras pessoas a conseguir manejar grandes bailes. Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já já eu volto para a gente falar sobre dança. Se você ainda não sabe de qual estou falando, no próximo bloco eu te conto. Enredo Cultural de volta e eu te faço uma pergunta. Você tem interesse em aprender ou aprimorar em algum instrumento musical? Então, olha que bacana esse projeto. Essa é a oficina de música da UFG. O curso tem aulas regulares em diferentes instrumentos e se você diz que não tem tempo para aprender, existe também o curso de férias. Olha aí! Eu me chamo Denberg Silva, sou professor de canto, de regência e canto coral das oficinas de música e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o curso de férias das oficinas. Nós somos ligados à universidade, especificamente à Escola de Música e Artes Cênicas, e oferecemos cursos de formação básica, de formação intermediária até preparatório para o vestibular. Nós temos 13 cursos regulares no semestre. Os professores das oficinas são egressos da própria universidade, são ex-alunos dos cursos de graduação, do mestrado e até os próprios professores da universidade oferecem cursos aqui nas oficinas. Escolhemos o período de janeiro e fevereiro devido às férias acadêmicas para oferecer diversos cursos para a comunidade. Entre eles o curso de solfejo, cursos de leitura rítmica, que são disciplinas aprofundadas dentro da própria teoria musical. Nós temos cursos para pessoas que já têm uma formação musical mais avançada, como improvisação do jazz, cursos de canto lírico e temos cursos para quem está iniciando, como eu falei antes, o próprio curso de solfejo para quem está começando atividades de leitura musical. Então a gente aproveita esse período para aprofundar a leitura, para trabalhar muito a leitura musical e as estratégias de leitura, assim como os diversos outros cursos que são oferecidos, como Masterclass em violão erudito, Masterclass em piano. Então o aluno que já tem uma formação inicial, o aluno que já é nosso aluno ou que é de outra escola, vem e busca essa formação mais específica dentro da área. Toda a comunidade pode se inscrever, desde alunos, professores da UFG, técnico administrativo e pessoas que não têm vínculo algum. As inscrições são feitas durante todo o ano, então 2 vezes por ano nós fazemos o chamamento dessas pessoas para as matrículas presenciais. A idade mínima é de 14 anos, sem limite de idade máxima. Uma língua africana deu origem ao nome de uma dança bastante característica de um país sul-americano. A influência veio junto com as imigrações que trouxeram para o nosso continente um pouco dos costumes e culturas do outro lado do oceano. Estou falando do tango.
se a gente sair na rua perguntando para as pessoas o que é tango, né, Marcelo? É muito provável que as pessoas falem, aquela dança que dança na Argentina, que é muito comum, né? E o tango essencialmente é isso, é uma dança a dois, pautada no improviso. Então, realmente é uma linguagem, é uma forma das pessoas se comunicarem, estarem se interagindo, né, e transmitindo um sentimento. Apesar de ser uma dança a dois, tem quem conduz, tem quem é conduzido. Quando a gente tem um casal de um homem e uma mulher dançando, a gente percebe que a mulher, ela parece que tem mais destaque, mais protagonismo do que em outras danças, é isso mesmo? Olha, então, cada vez menos a gente está falando as palavras cavalheiro e dama, né? A gente está usando, como você falou muito bem, condutor e conduzido, mas o protagonismo da mulher na dança é muito forte, o tango tem um movimento feminista muito importante e as mulheres são muito empoderadas, realmente. Eu dancei balé dos 6 até os 19, aí tive um flerte com a dança contemporânea. Depois estava uma fase que eu parei de dançar, fui para a gafeira, eu fui fazer dança de salão. E aí dentro da escola de dança de salão surgiu o tango. Existe uma diferença grande aí do balé para o tango? Existe, tanto da origem quanto a técnica, né, os movimentos. A técnica clássica, ela tem, assim, acho que quando você vê, né, é muito claro que são movimentos muito leves, tudo é para cima. E o tango não, que o tango tem um peso na caminhada, né, a questão do abraço. Existem movimentos que são mínimos, né, muito contidos dentro do casal, que são bem diferentes dos movimentos do balé, que são para fora, né, tudo é hiper expandido. E a gente fala dança, mas o tango, essa cultura do tango não é só dança. Não. A cultura do tango envolve todo um mercado, né? Quando a gente pega desde o vestuário, que é um pouco específico, das milongas, que são eventos, da música e da dança, então gera todo um mercado cultural em cima disso. O que um pão tem a ver com esse monólogo apresentado pelo ator Thiago Renner? Se você quer saber, dá uma seguradinha que já já eu volto para te contar. Quantos anos de carreira você tem? Liomar é um artista com 28 anos de estrada e cheio de histórias para contar. Algumas delas nós vamos conhecer agora. Meu nome é Liomar Pereira de Jesus, o nome artístico Liomar Veloso, e já estou aí no teatro, já tem 28 anos. E a gente vai falar um pouco aí sobre essa trajetória aí. Eu sou historiador, né? Tenho formado pela Universidade Federal de Goiás, também sou professor de inglês e professor de teatro. Eu tenho uma família assim, de muitos valores artísticos, né? Principalmente na música. Mas o que me despertou no teatro foi quando eu tinha meus 14, 15 anos, numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, em Monte Carmelo, a peça da Maria Clara Machado, A Bruxinha que Era Boa. Aí eu já iniciei com o teatro profissional na década de 90, início da década de 90, mais precisamente no ano de 92, com um grande diretor que foi meu guia, que foi o Marcos Fayad. Eu digo que eu sou um privilegiado porque mesmo sem sair de Goiás, né, e ir para o grande eixo, eu já tive a oportunidade de fazer 4 longas, 7 curtas e várias peças de teatro. Obviamente que a gente tem aqueles trabalhos que parece que foram mexeram mais, né? O Puro Brasileiro, que é um musical caipira, que foi muito gostoso de fazer. Teve um também que foi uma produção Brasil-Espanha,
que é Descalço sobre a Terra Vermelha, que foi gravado em São Félix do Araguaia, sobre a vida de Dom Pedro Casaldáliga, que também foi bem gostoso de fazer. Além do que, também, assim, dentro dessa minha história, né, eu tive a oportunidade de participar de 2 palcos giratórios, que eu acho que é o sonho de 10 em cada 10 atores. E eu fiz o primeiro palco em 2006, com a peça Puro Brasileiro, com a CIA Teatral Martins Sererê. E depois fiz uma segunda rodada do palco giratório em 2015, com a companhia No Escuro. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é de ter trabalhado com grandes diretores aqui no estado de Goiás, hein? O ator Thiago Renner apresenta o monólogo Pão. Não é a história de um padeiro e nem fala exatamente sobre esse alimento secular. Thiago, como que funciona esse processo de ensaio sozinho? Olha, é muito solitário. Imagino. Mas assim, eu tenho uma pessoa, a Marina Lins, que ela fez a supervisão do espetáculo, da direção. E sempre que eu vou para o Rio, a gente dá uma ensaiada, ela dá uma limpada. Mas também é um processo, né? É um processo de... Acho que você tem que ter mais concentração e ficar mais atento ao que você está fazendo. O nome do espetáculo é Pão. Como que esse pão foi feito? Olha, o espetáculo, a princípio, não tinha nada a ver com pão, né? Veio Roma, veio Império, veio vários nomes, a gente fez uma lista e a gente do grupo começou a votar e o pão ganhou. Você falou que veio Roma, veio Império, tudo isso são histórias que tem dentro dessa história. Sim, exatamente. É porque a gente começa, porque a história do espetáculo é um homem com seu cavalo e ele passeia dentro da história contando história. E o pontapé inicial é Roma. Como que é essa participação da plateia? Então, o espetáculo é bem interativo, mas isso veio de uma necessidade de contar uma história sozinho, porque é um monólogo. Aí você contar uma história, é um espetáculo, é um solo narrativo. Você contar uma história sem colocar na quarta parede, sem o apoio do público, distanciando, isso leva, eu acho que o espetáculo para um lugar muito individualista, assim. E eu queria compartilhar isso, essa história. Durante a temporada, o espetáculo ele vai mudando, né? Cara, eu acho que isso é um processo que todo ator tem que passar, porque o espetáculo é vivo, né? Porque a gente nunca faz uma coisa fechada, que está pronta, é isso e vai ser assim. Essa lapidação, essa maturidade do espetáculo acontece nas apresentações, como também nos ensaios, mesmo que ele seja sozinho. Exatamente. Mesmo que não tenha ninguém ali brigando comigo e falando, porra, Thiago, isso não. Beleza, eu vou deixar você ensaiar então. Obrigado. Vamos acompanhar mais um pouquinho de Pão. Fechamos mais um enredo cultural, chegando ao finalzinho de mais uma temporada. Semana que vem estamos de volta com um episódio inédito para você.